Uma safra como nunca se viu. A Conab fecha os dados e confirma a maior produção brasileira de grãos da história. Uma produção recorde, quase 323 milhões de toneladas de grãos. A safra 2022-2023 se encerra com um crescimento de 18,4% na comparação com a temporada anterior. Foram 50 milhões de toneladas a mais. No primeiro levantamento de safra do ano passado, para a safra 2022-23, a Conab já havia projetado 312 milhões de toneladas. Então, nós já passaríamos do marco dos 300 milhões. E isso, à época, se deu, aquela projeção de 312 foi em função do crescimento de área que a Conab já havia detectado em relação à soja, que foi de 2,5 milhões de hectares, e em relação ao milho, previa-se também um aumento. Em todo o país, foram 78 milhões de hectares cultivados com grãos, um aumento de 5,3% em relação à safra passada. A produtividade média das culturas também cresceu. Passou de 3.600 quilos por hectare para 4.100. Mas, segundo a Conab, um outro fator foi decisivo para essa super safra: o clima. O clima foi muito, vamos dizer assim, errático. Ele estava dificultando o plantio da safra, atrasou o plantio da soja, levou ao atraso do plantio da segunda safra de milho, mas, incrivelmente, durante a safra, durante o desenvolvimento da cultura do milho, choveu na hora certa e em quantidades adequadas. Foi isso que levou a essa produtividade tão surpreendente em relação ao milho, que fez com que nós colhêssemos 19 milhões de toneladas a mais. A produção de soja foi histórica, alcançou os 154 milhões de toneladas, crescimento de 23%. A de milho também bateu recorde, com alta de 16,6%. O algodão teve crescimento de quase 22% e o trigo 2,5%. Por outro lado, arroz e feijão perderam área para outras culturas mais rentáveis. No caso do arroz, houve queda na produção de quase 7%. Já o feijão teve boa produtividade no campo, com um aumento de 1,7% em relação à colheita passada. Para a Conab, o desafio agora é estimular a produção de alimentos no país. É fundamental que nós consigamos recuperar a área plantada dos alimentos básicos. Se fala muito do crescimento das commodities, mas isso tem levado à diminuição e impactado a redução da área de arroz, feijão e mandioca. E, portanto, o governo fez no Plano Safra mudanças, principalmente em relação a juros menores para estímulo à produção de arroz e de feijão, e eu acredito que nós tenhamos que avançar ainda mais, principalmente pelos preços mínimos. Temos que incentivar e recuperar a área de arroz no Centro-Oeste e no Nordeste, a área de feijão no Nordeste, a área de milho também no Nordeste.